seja em cada coração. E abençoado esse momento que cada um de nós tomou a iniciativa de largar tudo e ir para o Centro Espírita. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro, o mês que para nós tem histórias marcantes, que não são lendas, mas que são reais. No dia 3 de outubro de 1804, no lar de um casal muito rico, reencarna o menino que se deu o nome David Leon Denisard de Rivail. Este menino era um espírito evoluído que descia para a Terra, reencarnou na França e, com uma missão de trazer o desenvolvimento da ciência, da química, sendo formado um grande professor. A partir da sua idade de adolescente, Hipólite, criado pela família católica nos regimes da igreja, começa a desafiar a família e sai de casa. E muda-se para a Suíça, onde se matricula na escola do professor Pestalozzi. E com esse professor ele estudou e se formou. Era aluno e mestre ao mesmo tempo, com seus 15 para 16 anos, quando o professor adoecia, Kardec dava aulas para os demais. E assim se formou, e assim construiu a sua primeira etapa de vida, até os 50 anos. O Hipólite, com a sua inteligência, com a sua humildade, não vivia para si. As aulas que ministrava era a maioria de graça para os jovens pobres da sua época, da sua comunidade. E assim, trabalhando e servindo com aquele amor tão grande, o Hipólite começou um dia a saber de fato, para ele possíveis. Alguns de seus amigos falaram que na casa das irmãs Fox, em Desville, havia um fenômeno extraordinário, quase que impossível de ser verdade, onde espíritos levantaram mesas, cadeiras, mudavam objetos de uma sala para outra, transportavam as coisas e faziam muitas coisas sobrenaturais. Hipólite começou a pensar, como ele era um espírito inteligente, ele pensou logo, isso não é fantasia, mas eu só acreditarei se ver, porque ele não comia nada enrolado. O Hipólite acreditava naquilo que realmente fosse verdade, se não fosse ele rejeitava. E assim então ele resolveu um dia, em 1854, com seus 50 anos, se dirigiu para lá. Na verdade, foi ver os fatos de perto para poder acreditar. Eram duas meninas. As médiuns que transmitiam os efeitos físicos para que os espíritos fizessem todo aquele movimento. O Hipólite começou a observar e disse, aqui existe um princípio muito inteligente, aqui não é coisa para matar tempo não. E começou a observar e com frequência foi analisando e foi distinguindo que ali havia comunicação dos espíritos. E logo mais entrou em contato com outras médiuns, sendo que na sua mediunidade também ele captava as inspirações do plano espiritual. Bom, quando ele, aos seus 11 anos, se mudou de casa para a Suíça, ele conheceu lá a religião protestante. Tornou-se protestante. Família de
desprezava, porque elas eram católicas, porque o filho era protestante. Nesta época em que ele conheceu os fenômenos espíritas, ele, o Hipólito, resolve entrar em função com os espíritos e abrir um campo para que a doutrina espírita explodisse na França, na Grécia, em todos os países. E lá então, isso concorreu para a emancipação do seu pensamento, de preconceitos e ficções, dogmas e fanatismo. Ele ficou livre de casa, livre da católica, para que a protestante lhe ajudasse a evitar tantos dogmas e tantos preconceitos, e buscou então, através da sua investigação nos fatos extraordinários dos espíritos, buscou um critério, a verdade, uma luz criteriosa, positiva e fecunda. Sua vocação era o magistério. Durante 30 anos exerceu essa profissão-função, fazendo dessa atividade o ministério a serviço da humanidade. Mantinha cursos gratuitos, mantinha a sua vida pobre, trabalhava muito, até que uma vez ele faliu e ele estava muito decepcionado, buscava até com pensamentos muito tristes, muito negativos, o que fazer da sua vida. E de repente um jovem bate a porta e lhe traz uma quantia em dinheiro. E ele pergunta ao jovem, mas por que esse dinheiro? Sim, é que eu quero matricular-me na sua escola. E como você é um professor que trabalha em benefício dos jovens pobres, eu sou muito rico. Eu vou te pagar essa quantia adiantada e depois eu venho para a escola. O Kardec aceitou, porque ele estava no auge das dívidas e das dificuldades, havia falido. Então ele aceitou aquele dinheiro. Empregou muito bem, o jovem nunca apareceu, pessoal. Foi aquele dia. O jovem desapareceu, nunca mais voltou. Kardec então começou a solucionar seus problemas e pensando, existem coisas além do meu conhecimento que está me ajudando. Foi sempre a tolerância o seu maior defeito. Achei interessante isso que eu encontrei numa matéria sobre a vida do Kardec. Foi sempre a tolerância o seu maior defeito. Que é o nosso maior defeito. É uma palavra, né? Se ele recebe um tapa numa palavra. Kardec tolerava tudo. A todos perdoava. Esquecia as mágoas. Nunca tirava pedras em ninguém. Dizia Kardec. Se eu tiver razão, os outros acabarão pensando como eu. Se eu não tiver razão, acabarei pensando como os outros. Interessante. E nesse tempo ele não era Kardec, ele era o Hipólito. Missão. Então nós vamos ver aqui a missão do Kardec. Seus primeiros contatos com o Espiritismo. Então, como eu já vinha falando, né? Afirmou Kardec, se na época, há 50 anos atrás, na época dele, de 1800, se dissesse a alguém que poderia transmitir um despacho a 500 léguas e receber a resposta uma hora depois, chamaria de louco. Não faz tanto tempo da codificação da doutrina. Fazem só 155 anos e hoje que nós vemos. Quanta coisa tem hoje, a rapidez do telefone, da internet, da eletricidade que não havia naquela época. Quanta coisa desenvolveu nesses 155 anos. É incalculável. Em Obras Póstumas, na página 220, Kardec escreve o seguinte: hoje que a lei da eletricidade é conhecida, ninguém a contesta, nem o mais simples camponês. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas. Quem que hoje contesta os fenômenos espíritas? É um punhadinho de pessoas. A maioria aceita, comprova e fala abertamente. Na época dos cristãos,
à noite, de madrugada, coberto a cabeça com o véu, porque era proibido falar de Jesus. Quando os guardas pegavam os cristãos lá nas catatumbas, quem não podia fugir era preso, era levado ao circo, era queimado, era jogado para as feras. Os anos foram passando, veio Jesus, passou a sua época, e vieram vindo quantos missionários e foram mortos, foram queimados. Quando chegou a época do Allan Kardec, ele teve muita coragem quando abriu as portas para que o Espiritismo fizesse luz na Terra. Ele foi muito corajoso, mas, escrevendo as obras, depois que ele trabalhou de 1854 a 1857 para escrever o grande livro dos Espíritos. Por que ele usou o nome de Allan Kardec nessa época? Através de uma comunicação mediúnica com uma médium, ela lhe falou, o Espírito falou através dela, que na encarnação passada, ele, o Hipólito, havia vivido entre os druidas. E lá então ele se chamava Allan Kardec. E ele gostou desse nome. Ele achou lindo. E daquele dia em diante, então ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. 3 anos para escrever 1019 perguntas. Isso é trabalho. Imaginemos, Kardec acordava cedo, às 4 horas da manhã, estava ele com a caneta escrevendo. Havia internet para ele escrever no computador, uma máquina de datilografia, não havia nada, era a caneta. Ele escrevia as perguntas. Todo o material do Livro dos Espíritos é obra dele, da sua pesquisa, da sua curiosidade. A resposta é dos Espíritos, mas ele formava a pergunta. Quando a pergunta não estava bem como era preciso, o Espírito batia na parede. E ele sabia que precisava dar uns conselhos. E assim foi. 3 anos, saiu, 1857, o Livro dos Espíritos. Depois, ele foi escrevendo. E as editoras foram pegando e fazendo mais e mais volumes. No dia 9 de outubro, vejamos que mágico na história. 3 de outubro, o nascimento dele. No dia 9 de outubro de 1860, já tinha 300 obras espíritas prontinhas para ser vendido na praça. Parecia espalhado. O que é que fizeram? Pegaram aquelas 300 obras e disseram que era obra do demo. E na praça pública de Barcelona, levaram lá, amontoaram tudo, jogaram gasolina que chegava ali. Kardec viu a fumaça levantando. Era um trabalho lindo. O que será que passou pela cabeça do Kardec nessa hora? Tolerância. Espiritual. Esquecido. Mas ele foi para dentro e chorou. E chorou muito. Porque era um trabalho que ele amava. Mas as vozes do além mandam-lhe continuar a escrever. 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa grande obra que foi a luz para os cristãos, porque o Evangelho, ele contém os ensinos da moral espírita, para que nós tenhamos uma vida educada, uma vida vivificada pelos ensinos de Jesus. Então, esta obra, o Evangelho. Entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, para aperfeiçoar a mediunidade, e o Evangelho, para iluminar os nossos pensamentos. Em 1865, lança um novo livro, O Céu e o Inferno. Vejamos que dedicação, quanto esse homem trabalhava para escrever. Bom, a sua obra, sua tarefa na Terra está ficando próxima do fim. Os Espíritos advertem ao Allan Kardec: diminua suas horas
trabalho. Durma um pouco mais. Senão, não vai vencer, lançar ao prelo as obras póstumas que estava escrevendo. Justamente. 1869, dia 31 de março, o Allan Kardec é chamado para o plano espiritual. Eis cumprida a sua linda missão na Terra. Sua esposa, naquele momento em que o Allan Kardec se despedia, estavam se preparando para ir à editora, onde seria lançado uma palestra por Kardec e o lançamento do livro Obras Póstumas. Ela, firme, a dona Amélia, deixou o corpo, a sala, no caixão, e foi até a editora e deu a palestra. Foi muito forte. Depois voltou a cumprir seus deveres. Bom, isso não terminou por ali. A doutrina espírita, que virou fumaça, ela foi se espalhando e foi ganhando terreno, e muitos missionários vieram com a missão de espalhar as revelações. Primeiro veio Moisés, teve a revelação primeira de Deus na tábua da lei, os 10 mandamentos. Depois Jesus, os 2 maiores e únicos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Está em João, no item 14. Esse Verbo chamado Jesus foi a verdade viva, a verdade vivida e pregada. Ele próprio Jesus foi o Evangelho, o evangelista, a eternidade, a luz do mundo. Vamos lembrar alguns dos missionários, porque é impossível lembrar todos num momento assim tão curto espaço. Kardec desafiou a crença dos pais. São Francisco de Assis desafiou a riqueza de seu pai e foi deserdado para sempre, convivendo com Deus e a natureza. Animais silvestres lhe vinham lamber as chagas quando estava doente. Se alimentava de frutos e tomava água. O pai era muito rico, mas como ele queria viver ao lado dos humildes, ele foi expulso de casa. Conhecemos também Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, convidado por Jesus para se render ao reino de Deus através do Evangelho. Ele aceitou, mas depois foi desprezado pela família, expulso da sua terra, foi viver no deserto. 3 anos ficou no deserto, e os 3 anos serviu para que ele preparasse a sua longa missão do Evangelho. Quando voltou, desafiava doutores porque tinha coragem. Não tinha medo. Subia ao templo para pregar o Evangelho, era apedrejado. Desviava as pedras de si e continuava pregando. E fundou muitas igrejas cristãs. Eis a missão, depois, no piano de São Paulo. E a maior pregação de São Paulo foi essa. Fora da caridade não há salvação. Eu poderei falar a língua dos anjos. Eu poderei dar tudo que eu tenho aos pobres. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Temos também a grande Madre Teresa de Calcutá, deixando de lado todas as ilusões do mundo para servir a Deus na sua gloriosa missão. Temos também o Chico, o grande médium de Deus, que a família não entendia a sua missão, mas ele entendia. Ele aceitou. O pai desprezava, o chamava de louco, mas ele aceitou a missão. Temos também o querido Bezerra de Menezes, o grande médico dos pobres, que tirava o único tostão do bolso
para dar para o doente comprar remédio quando ele consultava, o doente não tinha recursos. Grande missionário Bezerra de Menezes. E vemos também, ainda temos na terra, querido Divaldo Pereira Franco, Cláudio Teixeira e tantos outros que estão vivendo a vida do Evangelho, pregando a doutrina e servindo por amor. A gente está lá na França, a gente está lá distante, falando das grandes missões. Bom, o nosso tempo está ficando curto, né? Como o mês de outubro é um mês dos grandes acontecimentos, 13 de outubro está aí, no próximo sábado, completando 97 anos a nossa Casa Espírita, a sua fundação. Enquanto buscava o tema para hoje, eu encontrei uma mensagem guardada. O tempo, o papel está bastante gasto pelos anos. Deixei a mensagem lá em casa, vou tentar passar. A querida vovó Suzana Correia, ela, através dessa mensagem, ela fala de uma encarnação anterior dela. Essa mensagem recebemos aqui no centro, em Sessão de 1991. Então eu vou fazer uma cópia nova dela e vou trazer para o dia 13. A gente vai fazer xerox e vai dar para o pessoal. Então ela cita lá que ela vivia na Alemanha. Era uma rainha. Ela foi muito rica. E na sua vida ela teve vários desejos. Depois pediu uma nova encarnação. Interessante que nasceram lá pertinho da Alemanha. Por que vieram parar aqui em Poço Claro? Por que é que vieram aqui? Então, quando a gente fala de histórias, a gente lembra a nossa própria história. Por que é que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Nós também temos alguma missão a cumprir. Alguma tarefa, por mais pequenininha que seja. A zelar pela nossa conduta espírita. E não vale a pena a gente dizer que eu sou espírita e bater no peito. O que vai falar são as nossas qualidades. O resto é bagaço. Todo o nosso conhecimento, segundo nos fala Allan Kardec, todo o nosso conhecimento é muito bom e faz muito progresso. Mas sem as qualidades da alma, sem a humildade, a tolerância, o perdão, nós não seremos nada após a nossa partida para lá. Então nós precisamos aliar conhecimento, estudo, prática e, em especial, a nossa humildade. Isso vai levar, vai fazer assim o nosso caminho, o nosso roteiro para a nova vida. Nós queremos agradecer a essa juventude que está aí trabalhando firme, estudando, se dedicando. Agradecer aos pais que estão mandando suas crianças para a escolinha do Evangelho. Pode representar muito pouco, uma gota de água, mas uma gota de água no oceano faz grande diferença. De gota em gota, de palavra em palavra, as nossas crianças vão entendendo a finalidade da sua vida na Terra. O porquê da reencarnação. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós partimos daqui depois de viver tanto tempo? É a lei da reencarnação. Nascer, viver, progredir
só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Nós precisamos ter fé, mas fé raciocinada. De nada vale dizer, eu tenho fé nesse copo de água, mas eu estou tomando. Eu tenho fé que essa água tem medicamento. Vou tomar e vou curar minha doença. Eu tenho fé que o Evangelho é o médico da alma. E é verdade. Não adianta eu pegar e ler o Evangelho por ler. A nossa querida Susana Pixius fazia isso todos os dias à tarde. Ela pegava o Evangelho, sentava lá no cantinho onde tivesse silêncio, abria e lia. Todos os dias. Para ela, o Evangelho era o remédio. E quantas vezes ela foi chamada a doar passes, porque as crianças ficavam doentes, ou contar um fato para não ficar esquecido. Nosso amigo lá, o Pixius, quando era pequenininho, pegou uma bala de revólver, não sei como é que achou, e colocou dentro do nariz. Chupou ela, e a bala veio parar aqui em cima. Daí veio o desespero, né? Então pensou lá. Correr com ele na casa da tia Susana. Elas, com toda aquela fé, aquela possibilidade que ela tinha de doar filhos, ela levou a mão na cabeça do menino, concentrou-se e disse, em nome de Jesus, sai. Saiu. Caiu no chão. Isso é fé. Agora, quando a gente não tem fé, qualquer coisa que dá, a gente passa a mão no carro e sai a 200 por hora para lá no hospital. No hospital de carro no caminho. Então, se nós tivermos fé, não precisa nós ir longe daqui lá. Nós precisamos fé para fazer aquilo que está precisando fazer. É uma emergência. Não dá tempo de correr. Vamos colocar na nossa mente a fé da tia Susana, a fé inabalável do Allan Kardec, e que Jesus nos abençoe. E essa tarde maravilhosa seja para nós muitas tardes renovadas, que possamos levar para nosso lar, para nossa família, o exemplo da nossa fé, da nossa confiança em Deus, do nosso amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? É aquele que está conosco todo dia, toda hora dentro do nosso lar. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Que Deus